Fala galera, beleza? Eu tô muito animado hoje porque eu acho que vai ser a primeira vez que vocês realmente vão sentir o poder do React. E o objetivo desse vídeo é te dar um panorama de como você deve pensar na sua aplicação em React. A gente vai fazer um passo a passo criando uma aplicação do React, uma aplicação simples, mas isso vai te dar uma boa ideia de como é desenvolver um app com React. Bora começar. O que vai ser esse app? Ele vai ser uma lista simples, que vai ter um filtro e também uma opção para a gente mostrar só o que está em estoque. É tipo uma lista de mercado, onde a gente vai ter algumas frutas e alguns vegetais com o preço e o nome. É um app muito simples e você pode ver aqui em cima qual é o dado esperado. Pensa que a gente vai receber esses dados de uma API. A gente não vai usar uma API de verdade, mas pensa como se fosse uma API. E a API vai retornar esse vetor aqui, esse array de dados. A gente tem aqui a categoria, o preço, se ele está em estoque ou não, e o nome do produto que a gente está representando. Esses são os dados que a gente vai trabalhar aqui. Vamos começar a pensar então nessa tela de uma forma que a gente consiga enxergar os componentes. Se você já é um desenvolvedor, eu acho que uma boa analogia para você pensar é que cada componente deve ter uma só responsabilidade. Se você é um designer acostumado com CSS, então você pode pensar como criar as classes, os seletores, para você conseguir mapear na sua cabeça essa hierarquia de componentes. Se você é um designer mais acostumado com Photoshop, esse tipo de coisa, talvez você pense como layers. Mas vamos ver esse processo na prática, porque eu acho que fica muito mais fácil de entender fazendo do que tentando achar uma analogia boa. O que a gente tem aqui é uma tabelona cheia de componentes dentro. O primeiro que a gente tem aqui é uma tabela filtrável. A gente tem também a barra de busca aqui. A gente tem também esse checkbox aqui. A gente tem essa tabela interna, que é onde os seus dados serão exibidos, com o cabeçalho, a categoria e os produtos em si. Então você pode imaginar alguns componentes só olhando essas coisas aqui. Então primeiro a gente tem essa tabelona aqui, que seria uma tabela filtrável. A gente tem um pedaço com a busca e com o checkbox. A gente tem a nossa tabela de produtos também, com os produtos obviamente aqui dentro. E a categoria, que é uma linha especial, né, porque ela está diferente, e a linha de cada produto. Então esses são os componentes que a gente vai criar. E é legal a gente tentar já pensar nesses componentes todos logo quando a gente está começando o desenvolvimento. E você vai ver depois no vídeo que se você precisar mudar alguma coisa é super tranquilo também. Por exemplo, a gente vai mudar um pouco esse cabeçalho aqui para que ele tenha mais poder, a gente consiga fazer uma ordenação por nome, por exemplo. Então vai ser massa vocês verem que dá para ir mudando as ideias ao longo do tempo também, sem problema nenhum. Então o React ele é super bom para isso, para a gente ir evoluindo, mudando as ideias, refatorando o código e mesmo assim as coisas fazerem sentido ao longo do tempo. Então no final, vamos ver o que a gente tem. Então a gente tem essa primeira tabela filtrável, a gente tem a parte da barra de busca e do checkbox, a gente tem a tabela de produtos, a gente tem a linha especial de categoria e a gente tem a linha do produto em si. Então essa é a nossa hierarquia completa dos componentes que a gente mapeou aqui no começo dessa demanda. No próximo passo a gente vai começar a construir a aplicação, vamos fazer código mesmo, e a gente vai primeiro criar uma versão estática. A gente vai colocar todos os componentes dentro do nosso código, para a gente poder ver todos eles já exibidos na tela, mas a gente não vai se preocupar em adicionar nenhuma interação agora, vai ser simplesmente os componentes estáticos mesmo. Mas vamos fazer isso no código. Então antes de mostrar o código, só para falar que eu criei esse projeto que a gente vai usar com o NPX e o Create React App, que a gente já falou em outros vídeos. E o nome do projeto eu dei Thinking in React, que é Pensando em React. Então eu vou abrir ele aqui no WebStorm, porque eu prefiro, mas se você quiser usar o VS Code não vai fazer diferença nenhuma, vai funcionar tudo do mesmo jeito. Mas aqui no WebStorm, se você quiser rodar, você pode vir aqui no script de Start e você pode clicar aqui nesse playzinho e dar Run e ele vai rodar pra gente. E pronto, está rodando aqui no navegador e agora a gente consegue fazer as mudanças para a gente gerar o nosso app de lista que a gente estava vendo na documentação. Eu só fiz uma mudançazinha aqui nesse arquivo
porque eu tive que instalar o Prettier, então eu coloquei como dependência e rodei npm install, só porque o WebStorm não estava identificando para fazer a formatação aqui no projeto. Então, para começar e a gente não esquecer de nenhum componente, eu vou voltar ali na documentação e eu vou copiar a lista de componentes, só para a gente ter todos os nomes aqui, e quando a gente for implementando, a gente não esquecer de nenhum deles. Então, a gente tem aqui agora essa lista de componentes que eu acabei de colar. O primeiro aqui é o de Filter Table e a gente vai começar a criar isso aqui juntos. Eu vou manter o app como componente principal aqui e vou começar a criar os componentes começando pelo de filtro. A gente sabe que esse componente está em volta de tudo ali, né? Então eu já vou colocar só uma div aqui para ela depois conter outros componentes aqui dentro, beleza? Agora eu vou criar o componente da barra de busca aqui, então vou colocar ele aqui e aí a gente consegue criar ele a partir do atalho da IDE mesmo e eu pedi para ele criar. Eu prefiro usar como arrow function, então eu vou transformar ele em arrow function, mas dá no mesmo, é só uma preferência minha. E eu vou fazer a mesma coisa também para a tabela de produtos, também vou usar a IDE para ela já criar para mim, também prefiro usar arrow functions, então eu vou trocar. Dentro da minha tabela eu vou colocar essa linha do produto, né? E vou fazer o mesmo processo de novo. Vou colocar uma div aqui, depois a gente provavelmente vai mudar isso. Também vou usar a IDE aqui para criar logo esse componente. E também vou mudar para arrow function, a mesma coisa que eu já fiz ali. É um processo meio repetitivo, mas só para a gente já estar com os componentes bases criados, mesmo que eles estejam vazios por enquanto. Fazer a mesma coisa aqui para a linha de produto, transformar em arrow function, e aí a gente já termina essa fase de ter pelo menos os componentes criados com as funções declaradas. Agora aqui na doc eu vou pegar aquele array de dados que a gente tinha e copiar lá para o nosso projeto. E eu vou colar aqui, eu vou chamar de resposta da API. A gente sabe que não é realmente a resposta da API, mas é só para a gente ter um nome que faz sentido aqui. Então vamos agora começar a melhorar os nossos componentes. A gente pode começar melhorando pela barra de busca. Então vamos abrir ele aqui e vamos copiar e colar para não perder tempo, que a gente já tem esse form base. Então a gente vai colar esse form base aqui. E vamos fazer a mesma coisa também para a tabela de produto. Vamos ir lá na documentação, copiar a tabela também e colar ali para a gente não perder tempo escrevendo esse markup. E a gente sabe que nessa tabela, além da table, a gente vai ter outras coisas. Então eu vou colocar aqui o return explícito e vou colocar as rows. E essas linhas, o que elas são, né? Elas são a nossa resposta da API, que a gente vai mapear cada um dos elementos dessa API, que são produtos, para uma linha de uma tabela HTML, que vai ser um TR aqui nesse caso. A gente também sabe que a gente tem duas colunas. Então vamos já colocar aqui o nome. Então a gente vai ter a coluna de nome. E a gente pode também já antecipar aqui. Vamos duplicar essa coluna. E a gente pode também colocar já a coluna de preço. Formatar o código para ele ficar bonitinho. E a gente sabe também que quando a gente faz uma iteração, a gente precisa de uma key. Então eu vou usar o nome do produto mesmo aqui como key. A gente não vai criar a linha especial de categoria ainda, mas lembra que a gente tem um componente para a linha do produto comum também. Então vamos levar esse código para lá, até para ficar mais organizado aqui. Então a gente usa ele aqui e passa produto como propriedade. E ali no componente a gente vai fazer o retorno dessa mesma linha de tabela, assim como a gente estava fazendo. A gente recebe o produto e está tudo funcionando novamente, só que agora a gente move a chave para onde a gente está fazendo a iteração. Agora a gente tem a linha funcionando como um outro componente e eu não vou me preocupar ainda com a parte da categoria. Agora a gente precisa usar esses componentes que a gente criou aqui no nosso app. Eu vou deixar essa div py aqui, mas eu vou trocar todo esse conteúdo usando o nosso componente principal ali, que é esse Filterable Product Table, e beleza, está funcionando. A gente tem todos os elementos aqui que a gente precisa na tela, e os dados também estão aparecendo na tela aqui. O Product Table está aqui, e aqui é o Search Bar. Antes da gente colocar interatividade, vamos arrumar algumas coisas. Por exemplo, por enquanto a gente não está se preocupando com estilos, então a gente não precisa desse class name aqui, vamos deixar sem nenhuma class name.
Também essa parte aqui da resposta da API, a gente deveria receber como uma prop, como qualquer outra. Então vamos receber aqui. E aí vamos atualizar o nosso componente aqui para enviar esses produtos. Na verdade, a gente nem deveria enviar aqui, porque a gente também ainda está dentro de um componente. Vamos supor que essa API está vindo lá de fora. Então, a gente vai também usar produto aqui. E aí, lá em fora, lá no primeiro nível, a gente sim vai usar esse API fake aqui de response. Então, vamos dar uma olhada como ficou. E beleza, como a gente tirou a classe, não está mais centralizado igual estava antes. E a gente precisa implementar mais um detalhe aqui, porque a gente tem um boolean que mostra quando tal não está em estoque e a gente precisa deixar isso em vermelho quando não estiver no estoque. Então vamos olhar aqui, o nome da propriedade é stocked. Então quando essa propriedade estiver false, a gente quer que essa linha fique vermelha. Então a gente vai colocar o estilo, a gente vai colocar a cor e a gente vai fazer essa cor depender dessa propriedade. Se tiver em estoque, a gente não vai colocar cor nenhuma e se não tiver, a gente vai colocar vermelho. Vamos dar uma olhada se ficou ok. E sim, está ok. Esse daqui está fora de estoque, esse aqui também. Então está tudo vermelhinho como a gente planejou. Vamos começar também a usar a categoria. Então a gente precisa receber aqui o nome da categoria. A gente vai retornar a linha aqui, um tr. E vamos colocar uma coluna aqui. E a gente vai usar a coispan2 para a gente ocupar duas colunas. E a gente vai expor aqui a categoria. Então agora a gente precisa usar, né, esse componente e ele precisa ser usado aqui, porque em alguns casos a gente vai ter que mostrar essa linha da categoria, além de mostrar as linhas normais ali dos produtos. Então olhando aqui na documentação a gente pode ver que a gente precisa mostrar quando é a primeira, a gente sempre mostra, e quando muda, então por exemplo, mudou de fruta para vegetal, a gente também tem que mostrar a categoria. Então a gente precisa de uma regra quando é a primeira e uma regra quando muda a categoria. E para implementar isso a gente vai usar a função reduce, ao invés de usar um map, e a assinatura do reduce. Então para usar o reduce a gente tem o acumulador, que é o primeiro que a gente vai passar aqui, e a gente também precisa inicializar com o valor inicial desse acumulador, que nesse caso vai ser um array vazio. Então na primeira passada o acumulador vai ser um array vazio, e a gente também vai precisar do índice, porque como eu falei, uma das regras vai ser baseado se é o primeiro, então a gente precisa mostrar. Começando então pela criação do componente que vai ser a nossa linha de categoria. Então usando o componente criado acima, a gente atribui nessa variável e passa a categoria. Também vamos fazer a mesma coisa para linha comum, usando o mesmo código que a gente já estava usando antes para renderizar as linhas. Como a gente está numa iteração, vamos colocar a chave aqui também, que vai ser o nome da categoria mesmo. Então agora a gente precisa decidir o que a gente vai retornar, né? Então voltando na primeira regra, né? Qual que era a primeira regra que eu falei? Então se a gente tiver no primeiro elemento, então a gente precisa mostrar a nova categoria. Então vamos colocar aqui se o índice é igual a 0, a gente vai mostrar a categoria. E qual que é a segunda regra? Então, a segunda regra é ou se o produto está com uma categoria que é diferente do produto que estava na linha anterior. Então, a gente pega o índice menos 1 e a gente compara. Então, a gente conseguiu cobrir os dois casos. E agora vamos lá. Então, quando a gente precisa incluir a nova categoria, a gente vai passar o acumulador, a gente vai colocar a nova categoria e também, obviamente, vamos retornar a linha atual. Quando não caiu nesse caso, a gente só retorna a linha atual e o acumulador. E com isso a gente consegue adicionar a categoria somente nos dois casos que a gente já explicou. Como a gente consegue ver aqui, está funcionando, mas era bom a gente colocar uma fonte mais forte para a gente conseguir identificar as linhas que são categorias. Então a gente vai passar o style aqui, a gente vai colocar o peso da fonte e a gente vai usar bold. Vamos salvar. E agora, quando a gente olha aqui, dá para ver que está mais forte como a gente queria. O próximo passo agora, a gente precisa identificar quais são os nossos estados desse componente. O que vai mudando ao longo do tempo. E a gente não quer repetir isso em vários pontos. A gente tem vários componentes, né? Então, a gente tem o componente que é a lista de produtos. A gente tem o componente que fica a parte da busca. A gente tem o componente que fica o checkbox e também tem a lista já filtrada
de produtos. E essa lista filtrada ela é gerada a partir desses dois, baseado no que foi colocado no texto e no checkbox. Vamos ver algumas regras de quando a gente não quer ter um estado. Então, se um que não muda ao longo do tempo, ele não é um estado, certo? Então, isso não é um estado. Se ele é passado do pai via property para o filho, ele também não é o estado, porque ele é simplesmente uma propriedade. E tem um outro caso clássico que também não é um estado, quando a gente pode computar baseado em uma outra propriedade ou estado. Por quê? Como a gente consegue computar baseado em outras coisas, não tem por que a gente armazenar isso como um estado. Bora conferir essas regras em cada um dos nossos componentes. Então a lista original ela é só passada como prop, então não precisa. O campo de filtro, esse sim, vai mudando e precisa ser um estado. O valor do checkbox é igual, ele vai mudando. E a lista filtrada, é aquele caso um pouquinho mais complicado, ela também não precisa ser um estado, porque ela é computada a partir dos outros dois que já são o estado, tanto o filtro quanto o checkbox. Então a gente não precisa ter um terceiro estado aqui, porque a gente consegue computar a partir dos outros dois. Então, reforçando esses conceitos de propriedades e estados. Então, a gente tem duas formas, basicamente, de dados no React. Então, a gente tem as propriedades, que elas são como se fossem argumentos passados para uma função. Então, por exemplo, a gente tem um form que pode passar uma cor para um botão. Isso é só uma propriedade. E a gente tem o outro caso, onde é um state, como se fosse uma memória do componente. Então, por exemplo, um botão pode manter o estado de que o mouse está ali em cima ou não. Nesse mundo muito teórico, pode ser um pouco confuso, mas na prática acaba sendo simples entender quando isso vai ser uma prop e quando vai ser um state. Então não se preocupa com isso agora. Agora que a gente já sabe quais são os nossos estados, a gente também precisa decidir aonde eles vão ser declarados, né? Em qual componente que eles vão viver. Então, aonde eles vão estar sendo declarados. A gente precisa pensar em dois pontos, aonde eles são alterados e aonde eles são consumidos. Aqui no nosso caso, a gente tem na tabela de produtos, eles vão ser consumidos para a gente conseguir fazer o filtro, e aqui eles vão ser usados para a gente conseguir determinar o valor do filtro e também o valor do checkbox. Então a gente vai ter na parte de produto da tabela, a gente precisa ter o valor e no outro a gente precisa alterar o valor. Então a gente tem um estado compartilhado. E como que a gente faz para compartilhar um estado? A gente já viu no outro vídeo, no passado, que a gente pode levantar esse state. Então lift state achando um pai comum entre os dois. E nesse caso, desses dois aqui, a gente sabe que o pai comum é a tabela já filtrada de produtos. Então, em vez de confiar aqui na doc, vamos olhar o nosso código e ver se é isso mesmo. Então, quando a gente vai lá no Filtered Product Table, a gente pode ver que a gente tem a tabela e a gente tem a barra de busca que estão dentro desse componente aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, no app, não faz sentido. Por quê? Porque o app não está diretamente nos elementos que vão usar o estado. Já se a gente comparar aqui, a gente vai ver, ó, os dois estão bem aqui, diretamente dentro do Filterable. E a gente pode usar a função que é um hook, useState do React, que toda vez que o nosso componente sofrer uma alteração, ele vai renderizar novamente e ficar atualizado. É muito semelhante com o que a gente já fez no outro vídeo. Então a gente tem um valor inicial, a gente tem uma variável para manter esse valor e a gente tem uma função para a gente setar um valor novo. No outro vídeo a gente fez isso para o contador. Aqui a gente vai fazer um para o texto do filtro e o outro a gente vai fazer para o checkbox do estoque. Então vamos copiar aqui esses estados para dentro do nosso componente. Beleza? E vamos copiar também os componentes já passando esses estados para dentro como propriedades. Agora então você pode pegar essas novas propriedades e começar a usar dentro do componente. Bora fazer isso então. Então a gente vai pegar essas novas propriedades que a gente está passando e dentro do search bar a gente vai começar a usá-las. Então eu vou copiar aqui só para não ter o risco de digitar nada errado. Então filter text vai ser o valor desse componente aqui e em stock only vai ser o valor desse outro componente. Então vamos ver se a gente não quebrou nada.
Então, como dá para ver aqui, está renderizando normal. Só que a gente já tem um warning, né? Porque ele está falando que a gente está usando o valor, mas a gente não passou o onChange para a gente mostrar como que a gente quer que seja atualizado esse valor, mas a gente já vai fazer isso. Mas primeiro vamos colocar um valor inicial aqui, forçado mesmo, só para a gente ver se o comportamento do componente está correto. Então a gente vai colocar Apple aqui, e aí quando a gente olhar, a gente está vendo que está inicializando corretamente com o valor que a gente estava esperando. Vamos já fazer isso funcionar, ou seja, a gente pegar esse Apple aqui e já conseguir filtrar o checkbox também, e depois a gente só faz o Event Handler alterar esses valores para a gente. Então agora a gente precisa vir na nossa lista de produtos e a gente precisa filtrar. E aí antes do Reduce, a gente pode usar um filter para a gente conseguir filtrar os produtos que batem com o que está sendo esperado no nosso filtro. Então a gente pode ver se o nome, a gente pode jogar para lowercase, porque não importa a caixa aqui para a gente comparar, e a gente precisa ver o quê? Se o nome inclui a parte que está sendo usado lá no filter text. Então a gente já está passando o filter text, vamos pegar ele aqui e vamos colocar aqui. Então, se na verdade ele não inclui, então a gente vai negar essa condição, a gente vai fazer ele retornar false. Então, vai excluir dessa lista se não incluir essa parte que foi filtrada lá no texto, no nome do produto. E a gente precisa fazer a mesma coisa para o estoque. Então, vamos pegar o estoque aqui. Então, a gente também precisa ver se está escolhendo só para mostrar o que está em estoque e esse produto não está em estoque, a gente precisa negar aqui, a gente também arranca ele nessa filtragem. Caso contrário, a gente retorna true para manter ele. Então, a gente vai filtrar tanto se o nome não contiver esse pedaço. É bom a gente verificar também se realmente tem alguma coisa sendo passada lá no filter text. Então, vamos colocar uma condição aqui. Então, se tem filter text e se o nome não inclui. E a mesma coisa para o estoque, senão a gente mantém aqui nessa listagem. Bora salvar aqui e ver se está funcionando. Então, como a gente está filtrando ele por Apple, está funcionando, está aparecendo só Apple aqui. Então, tá beleza. Só que a gente ainda tem esse warning para arrumar, para a gente poder alterar ali. Mas vamos fazer uma alteração aqui na mão mesmo. Vamos colocar para filtrar só pela letra A e vamos ver se todos os produtos com a letra A aparecem. Então, apareceu. Então, está tudo funcionando mesmo. A gente só precisa implementar a mudança do status. A gente pode testar também com o estoque. Então, se a gente colocar, também dá para ver que está funcionando só os que tem estoque agora. Mas a gente ainda precisa arrumar ali, porque a gente não consegue fazer alterações, as alterações não têm efeito nenhum. Então, a gente vai para o próximo passo, que é inverter o fluxo de dados. Então, agora a gente precisa pegar do componente e setar o valor que está sendo alterado dentro do nosso input. Então a gente pega e precisa passar agora os setters também, porque a gente só estava passando os valores. Então vamos passar tanto o que seta o filtro e tanto o outro que seta se está só para filtrar o que está em estoque. Então agora com esses dois setters sendo passados para o search bar, a gente consegue ir lá no search bar pegar esses dois onFilter e onInStock e a gente consegue pegar o evento de mudança e colocar isso combinado com essa função que vai propagar essa mudança lá para o estado de cima. Então a gente vai usar aqui o onChange do input. O onChange ele recebe um evento e dentro desse evento a gente tem um target e dentro desse target a gente tem um valor. Então é isso que a gente vai desconstruir aqui. Então pegou o target, pegou o valor e a gente vai jogar essa informação para o onFilterTextChange e a partir daí a gente vai ter essa informação lá no componente de cima no estado dele. A gente também pode fazer essa mesma coisa de pegar de dentro do target o valor para o componente de checkbox. Só que aqui em vez de value ele fica na propriedade checked e a gente tem que passar para o onInStockOnlyChange. Então, agora a gente está atualizando os dois status lá no componente Py. E vamos testar aqui então. Então, se a gente escreve DRA, está filtrando certo. Se a gente escreve SPI, está filtrando certo. Mas a gente tem um probleminha aqui. A gente está vendo a categoria triplicada aqui. E mesmo que a gente tire o filtro também, está aparecendo um monte de vez. Então, tem alguma coisa errada na nossa lógica de mostrar a categoria.
Então, o problema aqui é que a gente está pegando dentro desse reduce e a gente está pegando a posição anterior desse array de produtos. Mas a gente mudou esse array, tá vendo? A gente tem um filter agora. Então, o array de produtos não é exatamente o mesmo, porque a gente filtra antes de chamar o reduce. Mas, por sorte, a gente tem aqui na referência do reduce e tem o quarto parâmetro que ele recebe é justamente o array do momento que foi chamado reduce. Ou seja, vai ser o array já com o filter aplicado, que é exatamente o que a gente precisa. Então, vamos mudar aqui o nosso reduce para receber esse array logo após a execução do filter, e a gente consegue alterar para pegar a posição anterior do array já filtrado. Então vamos voltar para a nossa aplicação, vamos testar. Então vamos fazer um filtro aqui. Beleza, só está aparecendo uma vez. Outro filtro também só está aparecendo uma vez. Então agora está sempre certinho, mostrando só uma vez a categoria, porque agora a gente está pegando do array depois do filtro. Então agora que está tudo funcionando, vamos arrumar aqui o estado inicial, esse vazio, esse deveria ser false, vamos testar. Então agora está tudo certinho aqui, se a gente coloca só o estoque está certinho, e a gente também pode fazer filtros e está tudo funcionando. Então agora a gente está exatamente como a documentação orientou e com tudo funcionando de acordo com a documentação. Mas eu quero fazer uma coisa extra aqui. Vamos pegar e usar essa coluna nome para quando a gente clicar, a gente ordenar em ordem alfabética, para a gente conseguir ver melhor essa lista. E quando eu ordenar por ordem alfabética, eu também quero tirar essas categorias, porque senão vai ficar ruim de ver a ordem alfabética com essas categorias no meio. Então, quando eu clicar ali para ordenar a ordem alfabética, a gente vai esconder as categorias, além, obviamente, de ordenar em ordem alfabética. Então, a gente precisa agora de um estado, né, para guardar essa ordenação. Então, vamos analisar onde a gente deve colocar esse estado. Então, abrindo aqui a tabela de produtos, a gente vai precisar aplicar quando for clicado o name, aqui no cabeçalho. E aí, com essa informação, a gente vai precisar afetar a ordem dos produtos. Mas veja que ambos vão estar dentro do Product Table, não vai ter nada na Search Bar. Então, nesse caso, a gente pode pôr esse state aqui mesmo. Vamos fazer isso. Então, a gente vai ter o sort, o set do sort, e a gente vai ter o use state, começando como vazio. Então, a gente vai ter a ordem descendente, ou a ordem ascendente, ou vazio, quando a gente não quiser nenhuma ordem específica. Então, vamos implementar aqui essa regra de ordenação. Eu vou só colar ela aqui, porque é uma regra muito simples, né? A gente vai ignorar a caixa, porque não importa para essa ordenação se é maiúscula ou se é minúscula. E a gente vai retornar -1 numa direção, 1 ou 0 se for igual. E a gente precisa ignorar quando não tiver nenhum sort selecionado. Então, se não tiver nenhum sort, a gente vai retornar 0, que aí todos os elementos vão ser considerados iguais e ninguém vai mudar de posição. E agora a gente precisa ver se está em ordem ascendente ou descendente. Então, a gente pode fazer um ternáriozinho aqui. Então, se tiver ascendente, a gente vai retornar, nesse caso, -1, se não, 1. E no caso de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, retornando 1 e -1. Então, assim a gente consegue controlar como essa ordenação vai se comportar. A gente também precisa colocar isso em algum componente, para a gente conseguir fazer, quando clicar, fazer essa mudança acontecer. Então, a gente vai colocar aqui no cabeçalho do nome. Quando clicar, a gente vai criar uma função onSort. Vamos implementar ela aqui, com a ajuda da IDE. E a gente vai chamar o setter. Então, a gente vai chamar o setSort. E a gente vai ver, né? Então, se o nosso sort atual não tem nada ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar primeiro para ascendente. Caso contrário, a gente vai ver se ele já está ascendente, a gente vai jogar para descendente. Se não, a gente vai deixar vazio. Então, vai voltar a não ter ordenação nenhuma. Então, o clique vai chegando nos 3 status e vai alternando entre ascendente, descendente e sem nada. Então, agora, quando a gente clica, dá para ver que está ordenando corretamente, de acordo com o nosso clique e qual ordem que está valendo. Só que a gente precisa tirar ali aquela categoria, né? Lembra que a gente falou que ia tirar? Então, se não tem nenhum sort, a gente vai mostrar. Se tiver algum sort, a gente não vai mostrar esse new category e tudo já vai funcionar. Vamos ver?
Então, clicou, sumiu e beleza. Então, quando a gente clica, ele some a categoria. Só que vamos pôr alguma indicação ali. Então, a gente precisa colocar para ter visualmente ali qual ordenação está sendo usada. Então, se tem sorte, a gente pode colocar qual que é o sorte entre parênteses. Se não tem sorte, não coloca nada. Então, vamos ver como que fica isso. Clicou, ascendente. Clicou de novo, descendente. Se clicar de novo, volta e aparece também as categorias. Então, a gente tem os 3 formatos de ordenação e a gente consegue ver claramente quando cada um está sendo escolhido. Então esse vídeo foi bem massa, fiquei bem animado com ele porque você aprendeu como manipular o state, como colocar ele no lugar correto. Precisamos também fazer o lift state para compartilhar entre mais de um componente. Agora a gente fez o sort, que não compartilha nada com ninguém, fica só nele mesmo. Então esses conceitos de state, mesmo em aplicativos mais avançados, eles vão continuar sempre aparecendo, a gente vai estar sempre manipulando state, vai tendo que tomar essas decisões de onde colocar, como fazer para fazer o lift state. Então é bem interessante praticar isso, implementa aí também, faz do zero para você absorver bem esses conceitos e vai ter muita coisa ainda para a gente ver aqui, mas é bem importante estar com isso muito claro na sua cabeça. Então espero que você tenha curtido o vídeo, acompanhe o canal, vai ter muito ainda para cobrir toda essa documentação do React. Te vejo no próximo vídeo e valeu!